Bem-vindos ao vídeo sobre o fluxo operacional da ICF no TAF. Após executar o extrator de informações no módulo de contabilidade gerencial, é necessário realizar alguns passos antes da geração do arquivo final. Primeiramente, é imprescindível o cadastro do complemento de empresa. Este cadastro identifica o DPAR das filiais do sistema de origem para o TAF. Sem este cadastro, não é possível realizar os demais passos, pois o sistema não saberá identificar em qual filial receber as informações enviadas. O segundo passo é a execução do processo 0. Este processo tem como objetivo capturar as informações geradas na tabela TAF-ST1 por qualquer sistema, a partir de um modelo de integração único, e enviá-las à tabela TAF-ST2, de domínio do TAF. O próximo passo da operação é o processo 2. Trata-se de um processamento com várias rotinas responsáveis por transferir os movimentos da tabela TAF-ST2 para as tabelas de negócio do TAF, sem realizar nenhuma validação de conteúdo, somente de integridade e estrutura. Visa alimentar a base do TAF com as informações extraídas do sistema de origem. Ao final da execução do processo 2, é possível aceitar a exibição da interface do gerenciador de integração e validação do TAF. Como mostramos no vídeo, é possível identificar os itens integrados em cada processo realizado, e além disso, acessar os cadastros diretamente por esta funcionalidade. Para mais informações deste gerenciador, acesse a página do TAF no TDN. Agora, iremos exibir os principais cadastros disponíveis para manipulação de informações referente à ICF. Navegando pelo menu à esquerda, em Atualizações, possuímos o tópico exclusivo de movimentos ICF. A estrutura do menu do sistema é semelhante à estrutura do layout da ICF disponibilizada pelo Fisco. O bloco 0 identifica a abertura da ICF. Sem ele não será possível gerar o arquivo. Além de informar os períodos de geração e a identificação da pessoa jurídica, é possível indicar neste cadastro os parâmetros de tributação e parâmetros complementares. O bloco J identifica o plano de contas da empresa. Neste cadastro é possível informar o mapeamento do plano de contas contábil para o plano de contas referencial. Veja que o cadastro permite informar o plano de contas do contribuinte e amarrar o plano de contas referencial e as subcontas correlatas deste plano. Só serão gerados no arquivo as contas que foram utilizadas nos demais blocos da ICF e suas respectivas contas superiores. O bloco CAT identifica o saldo das contas contábeis e referenciais de um determinado período. Aqui são informados os saldos contábeis, depois do encerramento do resultado do período, e os saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento, além dos respectivos mapeamentos das contas referenciais. O bloco LD é utilizado exclusivamente para empresas tributadas pelo lucro real, e identifica o lucro líquido de um determinado período. Podem ser informados o balanço patrimonial, o método de avaliação do estoque final e o informativo da composição de custos, e a demonstração do resultado líquido.
O bloco M, também utilizado exclusivamente para empresas tributadas pelo lucro real, identifica o ELALUR e ELAX de um determinado período. Podem ser informados os lançamentos da parte A do ELALUR, os lançamentos da parte A do ELAX, os lançamentos na conta da parte B do ELALUR e do ELAX sem reflexo na parte A, e o controle de saldos das contas da parte B do ELALUR e do ELAX. O bloco N identifica o cálculo do IRPJ e da CSLL para empresas tributadas pelo lucro real. Podem ser informados a base de cálculo do IRPJ após as compensações de prejuízos, a demonstração do lucro da exploração, o cálculo da isenção e redução do imposto, as informações da base de cálculo dos incentivos fiscais, o cálculo do IRPJ mensal por estimativa, o cálculo do IRPJ, entre outros. O bloco P identifica informações para empresas tributadas pelo lucro presumido. Podem ser informados o balanço patrimonial, a demonstração das receitas incentivadas, o demonstrativo do resultado do exercício, a apuração da base de cálculo, entre outros. O bloco T identifica informações para empresas tributadas pelo lucro arbitrado. Podem ser informados a apuração da base de cálculo do IRPJ, o cálculo do IRPJ, a apuração da base de cálculo da CSLL e o cálculo da CSLL. O bloco identifica informações para empresas imunes e isentas. Podem ser informados o balanço patrimonial, a demonstração do resultado, o cálculo do IRPJ e o cálculo da CSLL. O bloco X identifica as informações econômicas da empresa. Podem ser indicadas informações como as atividades incentivadas, operações com o exterior, atividades de inovação tecnológica e desenvolvimento tecnológico, benefícios por polo industrial de Manaus e Amazônia Ocidental, entre outros. O bloco Y identifica as informações gerais da empresa. Podem ser indicadas informações como os pagamentos e recebimentos do exterior ou de não residentes, o demonstrativo do imposto de renda e CSLL retidos na fonte, as doações a campanhas eleitorais, as participações em consórcios de empresas, os fundos e clubes de investimento, entre outros. Após acrescentar as informações não recebidas pelo TAF na integração, pode-se realizar a execução do processo 3. Este passo não é obrigatório e seu objetivo é realizar uma validação da base do TAF aplicando as regras contidas no Manual de Orientação da ICF.
Ao final da execução do processo 3, é possível aceitar a exibição da interface do gerenciador de integração e validação do TAF. Como mostramos no vídeo, é possível identificar os itens submetidos à validação que possuem ocorrência de inconsistência, verificar a causa da inconsistência e aplicar a correção. Para mais informações deste gerenciador, acesse a página do TAF no TDN. O último passo é a geração do arquivo. Ao acessar a interface da escrituração contábil fiscal, será necessário indicar algumas informações para a geração do arquivo. O identificador do período se refere ao bloco 0, cadastrado previamente. É possível selecionar a qual período você deseja gerar o arquivo. Além disto, é obrigatório informar o diretório e nome do arquivo a ser criado pelo sistema. O campo versão indica a qual versão se refere esta escrituração. O campo seleciona filiais e indica se deseja selecionar filiais para geração, caso contrário será utilizado a filial corrente. Após confirmar os parâmetros para a geração, é necessário indicar o tipo de arquivo a ser gerado, e em caso de escrituração retificadora, indicar o número do recibo anterior. Por fim, selecionar as filiais para a geração e os signatários da escrituração. Aguarde o processamento e o arquivo será gerado no diretório informado. Uma funcionalidade interessante deste processo é a possibilidade de selecionar os blocos desejados para reprocessamento do arquivo. Se torna útil quando informações pontuais são alteradas e a geração de novo arquivo completo é desnecessário. Neste vídeo, demonstraremos a geração do arquivo após uma alteração realizada no nome da conta contábil. Ao acessar novamente a interface da escrituração contábil fiscal e selecionar os mesmos parâmetros da geração anterior, automaticamente o sistema identifica a existência desta geração e exibe uma interface para a seleção dos blocos a serem reprocessados. Neste caso, marcaremos o reprocessamento apenas do bloco J. O sistema gera um novo arquivo com as novas informações do bloco J e as demais informações processadas anteriormente.